A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Toda saudação acompanhada de paz, ela é muito, muito, muito bem-vinda. Queridos, estamos aqui no canal O Aprendiz Cristão e eu agradeço a tua audiência, a tua inscrição e estamos juntos aí pelo reino. A palavra para a nossa meditação, nosso bate-papo, está em Lucas capítulo 5, versículo 2 e 3. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Queridos, Lucas capítulo de número 5 é um capítulo que eu gosto muito. É uma palavra que eu já preguei bastante em culto de missões. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, sobre pescadores de almas. Esse livro está aguardando o financeiro acontecer na minha vida para que eu consiga imprimir os livros. Há um custo e eu não tenho esse custo no momento, mas em breve eu creio que Deus há de bradar na minha vida para que esse livro seja impresso. São muitos ensinamentos que há nesse capítulo, mas eu quero citar apenas essa questão do barco. Jesus passa junto ao lago de Genezaré, e a Bíblia é muito clara quando diz que haviam 2 barcos junto à margem. E diz a palavra que os pescadores haviam descido dos barcos. E quando o Senhor escolhe um dos barcos, que é o de Simão, fica claro que ele opta, ele faz uma escolha de usar o barco de Simão. Ele poderia ter entrado no outro barco, mas ele entra no barco de Simão. Então eu vejo aqui que Jesus faz uma escolha quando decide usar o meu barco e usar o teu barco, usar a minha vida e usar a tua vida. E eu acho interessante isso, porque eu poderia dizer aqui, de imediato, que nesta margem de opções que o Senhor Jesus tem, haviam barcos melhores do que eu e que você. Barcos a motor, que é aquele barco que tem uma mãe que ora, alguém que ora, mas ele prefere usar a minha e a tua canoa, o meu e o teu barco simples. E quando ele entra no barco de Simão, após ele fazer essa escolha, ele faz um pedido: afasta-se um pouco da terra. Para ser usado por Deus, para deixar Cristo usar o nosso barco, nós precisamos nos afastar um pouco da terra. Não podemos estar agarrado com a terra, preso na terra. Temos que nos afastar um pouco da terra. Afasta-se um pouco da terra, para que de fato o Senhor consiga fazer um milagre. E outra coisa interessante no texto é que do barco de Simão, Jesus ensinava a multidão. Então Jesus quer usar o meu barco e o teu barco para ensinar a multidão. Então vamos pelo passo a passo. Primeira coisa, deixe Jesus usar o teu barco. Deixe Jesus usar a tua vida. Lembrando que há muitos barcos melhores do que eu e do que você para ele usar. Mas ele me escolheu, te escolheu, ele optou usar a tua vida e a minha vida. Segunda coisa, afasta-se um pouco da terra. Não tem como Cristo nos usar se nós estivermos agarrados na terra, ligados em filmes, televisão, novela, cinema, coisas terrenas. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Terceiro, deixe Deus usar a tua vida para ensinar os outros. Quando falamos de ensinar, a gente pensa em ser formado em pedagogia, ser formado em mestrado, mas muitas das vezes aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já aprendeu já é muito válido para quem não tem. Eu te lembro que Pedro disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Eu te lembro que a palavra diz: mas descerá sobre ti a unção e ser-me-ás testemunha. A unção é para sermos testemunhas, para testificarmos das grandezas de Cristo. Então deixe Jesus usar o teu barco. Deixe Jesus usar a tua vida, mesmo que na maior simplicidade possível. Não é coisa profunda. O importante é não ser coisas confusas e simples. Não há muito relevância, eu diria aqui,
em saber do grego, do aramaico, em saber o que aconteceu na época, se a palavra não for aplicada para o hoje, se a palavra não for aplicada para o momento. Talvez você não tenha uma formação, mas você tem graça na vida em passar a informação que você tem. Eu não sei quantos já viram pessoas que conhecem demais, mas não sabem passar a informação. Até porque não policiam o seu discurso, e o seu discurso é mal interpretado pela sua fala imediatista. Mas quando você tem graça para poder passar a informação, você enriquece a pessoa que te ouve. Como Paulo mesmo falou, prefiro falar 5 palavras de intelecto compreensível do que falar 5.000 línguas estranhas. Então temos que entender isso e compreender isso. Deixe Jesus usar teu barco, querido. Eu faço missões há mais de 10 anos de forma integral. Eu faço viagens, já fiz viagem para o Ceará, lá para o fundão do Ceará, que nem um cearense conhece, é a região onde eu fui. Eu já fiz obra na Bahia, eu já fui para Campinas, Hortolândia, Peruíbe, Itanhaém, já fui para alguns lugares fazer cruzadas, já fiz cruzadas aqui em Diadema, até próximo de casa, onde num apelo Deus salvou 12 almas. Deus salvou, não fui eu. 12 almas vieram para o reino e começou-se um processo de ensinamento. Então, querido, é na simplicidade que Deus nos ajuda. Então, não se inferiorize, porque você não fala em línguas. Não é só quem fala em línguas que Deus usa. Há algumas pregações aí fora da palavra sendo pregada. Algumas pessoas vendendo o seu peixe porque querem cair na graça, querem que sejam iguais a eles. Não, querido, você tem que ser igual a Cristo. Você não tem que ser igual a mim, você tem que ser igual a Cristo Jesus, porque se você olhar para a minha mão, por mais obra que eu possa fazer, ela não está perfurada pelo cravo. Então siga Jesus e imite a Jesus. Paulo, certa feita, diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é uma palavra isolada. Se ele não falasse que ele era imitador de Cristo, caía por terra a sua fala. Então essa é a palavra hoje aqui do aprendiz cristão. Deixe Jesus usar o teu barco. Às vezes é numa leitura Deus te usa, é num comentário Deus te usa, às vezes é você calado, ouvindo um desabafo, Jesus te usa, dando um pouco de atenção para alguém, Jesus te usa, dizendo: Jesus te ama, já é Jesus te usando. Essa é a palavra de hoje para o teu coração. Deus abençoe, Deus te fortaleça e estamos juntos. Até o próximo, o Aprendiz Cristão.